Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente, que Ele possa falar conosco, trazendo fortalecimento, alento e direção ao nosso coração, por intermédio sempre da Sua palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso exatamente o 9, que diz assim: Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Jesus Cristo. Isso é o cumprimento do seu propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz tudo o que ocorra de acordo com a sua vontade. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. Que palavra linda do apóstolo Paulo. Essa carta de Efésios, ela é tida como uma das cartas mais espirituais, porque a igreja de Éfeso era uma igreja espiritual, é uma igreja que já não vivia mais nesse plano, já ansiava pela volta do Senhor Jesus, já naquela época, já logo depois dele partir, porque alguns deles conviveram com o Mestre e viram tudo acontecer, e viram a transformação de perto, de todo um cenário acontecer por meio da graça de Deus. Nessa carta que, no versículo 6, nessa carta que Paulo traz uma expressão de Jesus Cristo que eu gosto muito. Ele fala assim, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa. A graça de Deus, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. A graça de Deus está em tudo que nós encontramos. Quem consegue reconhecer a graça de Deus entende o sentido da vida, entende sinceramente o propósito, entende sinceramente e profundamente os planos de Deus. E mais do que isso, desejam, anseiam no coração, como Paulo fala em Filipenses 1, versículo 21, viver é Cristo, morrer é lucro, porque ele sabe que quando ele morrer, ele vai partir por uma situação muito melhor do que essa. Um corpo que não é dominado pelo pecado, que tanto nos escraviza e tanto nos separa. Essa carta traz a menção do que Deus estava fazendo, reunindo para si filhos e formando uma grande família no céu. E por isso, por aqueles que aceitavam Jesus, por meio do Senhor Jesus. E como prova disso, ele dava às pessoas, como sinal disso, ele dava a presença do seu Espírito Santo, que empoderava e capacitava essas pessoas não somente a lhe obedecerem, mas também a prosseguirem por o alvo, ou seja, para as promessas, herdeiros aqui nessa terra de promessas e herdeiro de promessas celestiais. Paulo fala que a pessoa que vive somente para esta vida terrena, ela é simplesmente triste. Feliz é aquele que vive para uma vida que espera algo que venha do céu. E ele está falando de coisas espirituais, e eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, porque é como ele começa a carta. Ele fala: agora Deus nos revelou a sua vontade secreta por meio de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E qual que é esse cumprimento? Bom, ele fala em Mateus, respondendo aos fariseus, no capítulo 20, sobre o dos maiores dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si como ao próximo. Irmão, amar na prática é muito diferente de amar falando. Amar na prática é como ele fala em Mateus 6, versículo 40, se te forçarem a andar uma milha, ande duas. Isso é o que Deus espera de nós, isso é a vontade secreta revelada por meio de Jesus Cristo. Quando nós olhamos os passos dele, principalmente o caminho da cruz, a mensagem que a cruz traz para nós, nós entendemos que o caminho que nós percorremos é certo. Nós ouvimos falar sobre as pessoas, como nos relacionar, mas é Deus que nos dá a receita. Irmão, logicamente, nós temos que ter cuidado com tudo, e eu não estou aqui,
pregando, falando que vai ser fácil. Não, o mundo ele é de aflição. O mundo, Mateus 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, e é por essa vitória que nós podemos vencer, ser capacitados a amar. Eu estou pregando aqui para pessoas que não estão entendendo o processo. Eu estou pregando aqui por pessoas que não entenderam ainda que está num treinamento aqui neste lugar. E neste lugar eu falo neste mundo. Eu estou pregando aqui para pessoas que não estão entendendo porque estão tentando separadas de tudo quanto é custo. Eu estou pregando aqui para pessoas que pensaram em desistir muito. A desistência ela foi aumentando. Por quê? Porque o Senhor está te ensinando a amar. O que Ele espera de nós? Que nós amemos quem nos persegue. Que nós amemos quem nos caluniou. Que nós amemos quem nos ofendeu. Que nós amemos simplesmente quem abusou de nós. Que nós amemos, sabe, os nossos inimigos. Sim, os nossos inimigos que estão cegos. Irmãos, essa carta ela é maravilhosa. Ele fala, e o plano de Deus é este. No devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo nós tornamos herdeiros de Deus. Há uma recompensa para isso, porque o próprio Senhor Jesus fala que recompensa há para aquele que ora por quem o ama. Ora por quem te persegue, perdoe as pessoas. É isso que as pessoas esperam de nós, meus irmãos. Eu quero falar, na carta de Hebreus fala que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que amam sem pedir nada em troca, daqueles que amam aquelas pessoas por quem eles foram rejeitadas, sabe? Porque é o que eles esperam, porque nós fomos perdoados, nós entendemos o perdão de Deus e a graça maravilhosa, assim como aquela mulher em João 4, a partir do verso 14, discutindo com Jesus sobre o poço de Jacó, até em determinado momento acusando Jesus de se julgar maior que Jacó. E Jesus, hora nenhuma, Jesus faz questão de ser chamado de filho do homem o tempo inteiro. Hora nenhuma cresce, hora nenhuma, sabe, se exalta. O que Jesus estava tentando para explicar para ela era que a água que estava no poço que Jacó deu para eles, quem colocou foi ele lá. Ele é o Criador de todas as coisas. Sim, por meio de Jesus Cristo foram criadas todas as coisas. Deus, o Pai, fez todas as coisas por intermédio dele, por meio dele, para ele e por ele são criadas todas as coisas. Olha, eu gosto muito de Atos capítulo 19, versículo 26 e 27, que fala assim, por ele nós movemos, vivemos e existimos. E esse é o propósito, irmãos. O propósito é uma grande família. E ele começa isso, dando essa carta como uma expressão de louvor a Deus. E ele termina, ele fala assim, em Efésios 6:10, falando da armadura de Deus, ele fala assim, uma palavra final. E tudo que nós esperamos de um filme, na verdade, quando é muito bom, quando nós chegamos a Jesus, ouvimos falar que Ele é bom e que Ele pode restituir tudo que o mundo tirou, e mais do que isso, nos dá uma vida eterna, num lugar onde não haverá choro, nem dor e nem ranger de dente. Bom, isso tudo é verdade. Mas nós esperamos que essa palavra final, ou seja, que chega o finalmente. Mas quando Paulo traz o finalmente para essa igreja, ele fala assim, sejam fortes no Senhor, sejam fortalecidos no Senhor, no forte do poder. Ele vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra a estratégia do diabo. Pois nós não lutamos contra a carne e contra o sangue, mas contra os governantes do mundo infalível. Irmãos, o que ele está falando? Que o dia mau vai vir aqui. Nós vamos ter dias ruins. Nós vamos ter dias em que aquilo que nós temos orado o nosso filho que foi dominado pelo tráfico. Às vezes nós vamos encontrar, às vezes Deus não vai fazer, e às vezes nós vamos encontrar ele na calçada, baleado, cheio de furo. Às vezes a milícia, que até hoje nos protegeu, vai entrar dentro da nossa casa, batendo forte, sabe, empurrando, dando pesada na porta para disciplinar. E nesse dia nós vemos o que é o inferno, porque há abuso sexual da esposa na frente do marido, que roubou para trazer leite para a boca do filho, mas roubou no bairro errado.
É nesse dia que nós vemos a pessoa que nós amamos virando as costas para nós e saindo de mão dada com o outro. É nesse dia que nós vemos, mas é nesse dia que nós devemos oferecer à igreja a resistência. Resistam ao dia mal. Ele fala, resistam ao dia mal. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nunca foi. Nunca foi um contra o outro, meus irmãos. Eu falei na mensagem anterior, Jesus falando, se não é contra nós, é a favor de nós. E o que é contra nós é justamente o inferno, que tenta nos parar. Nós que entendemos a graça reveladora de Jesus. E ele fala para nós vestirmos a armadura de Deus para que nós possamos resistir. Agora perceba, ele trouxe essa revelação da armadura de Deus e eu vou explicá-la rapidamente para nós terminarmos. Como que nós usamos ela? Bom, os calçados, meu irmão, são... ele fala assim, mantenha a couraça da justiça. A couraça é um cinturão. Ela que mantém firme. Ela é toda a verdade sobre Jesus, que foi cumprida em Jesus. Jesus é a palavra de Deus. O cinturão, ele tinha essa função para manter firme toda a armadura e ela não sair do lugar. E ele fala, logo depois, calçado, usem as boas novas, ou seja, tudo que nós formos falar, meu irmão, tem que ser louvor e gratidão ao Senhor. Se um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele sempre vai dar uma boa notícia. Ele não vai pregar e falar que Deus é ruim porque está acontecendo aquilo com você. Ele vai falar para você, como Jeremias 29:11, que os pensamentos de Deus são de paz, para lhe dar o final que espere. E que você está sendo preparado. Ele entendeu que ele está sendo preparado. E olha, ele fala assim, estejam inteiramente preparados em todas as situações, levantem o escudo da fé. E o escudo é uma arma justamente para nós nos defendermos. É aquilo tudo que nós acreditamos sobre Jesus, que ele morreu no terceiro dia e que ele vai transformar a nossa história, ainda aqui neste lugar. Agora tem muitos irmãos usando a fé para atacar os outros, como arma de ataque. A fé são coisas, é uma visão de futuro. Hebreus 11:1 são as coisas que nós esperamos, mas não vimos. Um firme fundamento que dá firmeza. Nós sabemos que o diabo não pode nos atacar por causa do que Jesus fez na cruz. E ele fala assim, em todas as situações levantem o escudo da fé para defender as flechas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Meu irmão, a salvação ela tem que estar aqui na sua mente. E a espada do Espírito é a palavra de Deus, justamente para quando o diabo chegar. Porque o diabo ele é acusador, meu irmão. Ele vai tentar te parar com acusações, com coisa na sua mente que você não é digno, que Deus não te ama, que não tem final de paz, que tudo isso que tem ouvido na mentira, que as pessoas vão te resistir sim. Mas eu guardei a couraça da justiça, na verdade, irmão, e eu quero, porque o cinto da verdade e a couraça da justiça são primeiro. A couraça é um lugar usado aqui, perto do coração e no pescoço, que protege as partes vitais. Por quê? Porque a nossa justiça se faz em Jesus Cristo. Por como nós conseguimos amar as pessoas que nos odeiam e suportar esses dias difíceis, irmão? Quando nós entendemos o amor de Deus para nós, todos nós éramos devedores diante de Deus. E em Colossenses capítulo 2, Paulo explica, versículo 14, a justiça de Cristo. Ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando na cruz. Você tinha uma dívida escrita com Deus. Deus fez assim, e quando o diabo te acusa, e você está em Jesus, o que ele fala? Por isso que ele fala predestinou. Por quê? Porque ele sabia quais seriam aceitos, não predestinados para a salvação, mas sim aqueles que resolveram andar no propósito dele, que está revelado em Efésios 2:10. As obras, a qual de antemão ele preparou. Ele pega aquela dívida, você que tem andado no propósito, que tem orado pela pessoa que te persegue, que tem orado pela promessa, que tem perseguido, viver uma vida piedosa, ele pega a escrita assim, do seu pecado, do meu pecado, e rasga na frente do diabo. Não há mais condenação, meu irmão, e essa é a graça maravilhosa. Não importa, e eu posso estar pregando aqui para alguma pessoa que tomou uma garrafa de uísque, que está chapado, meu irmão, que está, louco, que simplesmente, fumou um baseado, cheirou uma carreira. Quantas vezes eu cheirei uma carreira de cocaína e fui para a igreja? E estou aqui falando para vocês que a graça dele me alcançou. Mas às vezes nós não acreditamos. E é essa couraça da justiça que nós... Agora isso é como? Ele fala no final, ele fala assim,
E usem a salvação como coisa. E ele fala assim: orem no Espírito em todo momento, no versículo 18 de Efésios 10. É assim que nós usamos, sabe? O diabo vai tentar invadir a nossa mente e o nosso coração, aonde nós pensamos e aonde nós sentimos todas as coisas a fim de nos parar. Mas nós somos a resistência, nós não revidamos. Eu falei sobre a voz de Deus. Deus é quem fala por nós, é quem nos justifica. A única coisa que nós devemos fazer é não aceitar acusação nenhuma, resistir. Resistir fala de uma força, de ficar parado enquanto vemos Deus agir. Resista, meu irmão. Resista, minha irmã. Use a sua fé como uma expressão de louvor a Deus por meio de Jesus Cristo, que já venceu tudo por nós. Eu quero terminar com Romanos, capítulo 8, versículo 31, porque nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Sabe por que nós somos mais vencedores? Porque nós não precisamos fazer nada. Nessa guerra não tereis que pelejar, porque o Senhor já venceu ela para você. Sabe, é uma questão de resistência e eu sei que nós sentimos na carne, mas fica tranquilo, vai chegar a hora do seu descanso. Que Deus abençoe, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre, tchau, tchau.